Olá, pessoal. Estejam todos na graça de Deus, amém? Hoje nós vamos entrar aqui no livro de Números novamente, né? E vamos falar aqui do capítulo 24 sobre as profecias, né? Estamos entrando aqui na terceira profecia. Vendo Balaão que parecia bem ao Senhor que ele abençoasse a Israel, não se foi como da primeira da segunda vez ao encontro de procurar ouros, mas sim voltou-se o rosto para o deserto. Levantando Balaão os seus olhos, viu a Israel acampando segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Então proferiu a sua parábola e disse: Balaão, filho de Beor, e disse o homem de olhos abertos. E disse aquele que ouviu os ditos de Deus, que viu a visão do Onipotente, que cai mais e se lhe abre os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, das tuas habitações, ó Israel. Como ribeiros estão estendidas como jardim, junto aos rios como árvores de sândalos, plantados pelo Senhor como cedros junto às águas. De suas mãos destilarão água, e da sua semente estará em muitas águas. Será mais exaltado do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como de unicórnio. Consumirá as nações que são seus inimigos, e esmiçoará os seus ossos, e os atravessará com as suas setas. Encurvou-se para tornar-se como leão e como leoa. Quem a despertará? Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Na primeira promessa que Deus fez a respeito de Israel, quando a nação ainda estava nos lombos de Abraão: quem te abençoar, eu lhe abençoarei, e quem te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Foi as promessas de Deus àqueles povo de Israel. Então se acendeu a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as suas palmas lhe disse: Para amaldiçoar os meus inimigos, te chamei, e eis que já por 3 vezes o abençoastes completamente. Portanto, agora foge para o seu lugar, e eu disse que eu te honraria. Mas eis que o Senhor te privou desta honra. Balaão lhe respondeu: Não o declarei eu também os teus mensageiros que me enviestes, dizendo: Se Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o dito do Senhor, para fazer coisas boas ao mar, ou seu próprio coração mais do que o Senhor falar, isso direi eu? Quarta profecia: Eis que eu agora vou ao meu povo, portanto, vem indicar-te-ei que este povo tem que fazer o que ao teu povo nos últimos dias. E proferiu a parábola, dizendo: Disse Balaão, disse a de Beor, disse o homem de olhos abertos, disse o que ouviu os ditos do Senhor e o que sabe da ciência do Altíssimo, que viu a visão do Onipotente, que cai, mas se lhe abrem os olhos. Verei-o, mas não agora. Contemplarei, mas não de perto. Sairá da estrela de Jacó e se levantará um cedro de Israel, que ferirá os termos Moabe, destruirá a todos os filhos de Sete. E Edom será tomada, e também Seir será tomada dos seus inimigos. Israel se comportará varonilmente, e de Jacó sairá um que terá domínio, o Senhor Jesus Cristo, e destruirá os que ficarem na cidade, na batalha do Armagedon, quando a Anticristo e seus exércitos serão destruídos. Na quinta profecia: E vendo os amalequitas, proferiu as suas parábolas, dizendo: Amaleque é a cabeça de nações, mas será destruída para sempre. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola, dizendo: Forte é a tua habitação, e puseste na penha o teu ninho. Entretanto, a quenita será consumido quando a Assíria te levar cativo. Ainda proferiu a sua parábola, dizendo: Ai, quem viverá quando Deus fizer essas coisas? E virão navios da costa de Chipre, e afligirão a Síria. Afligirão também a Eber, mas ele também perecerá para sempre.
corresponde aos últimos dias, que se refere ao anticristo, que perecerá na batalha do Amargedon. Então se levantou Balaão e se foi, e se voltou para o seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Capítulo 25, Baal. Repousou Israel e Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, as quais chamavam o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Israel se reuniu ao culto de Baal-Beor. E o furor do Senhor se acendeu contra eles. Lá, agora, o julgamento. O Senhor disse a Moisés: toma todos os príncipes do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E a ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: matem cada um aqueles dos seus que se ajuntaram a Baal-Beor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe uma midianita e seus irmãos perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles à porta do tabernáculo do testemunho, e viu isso Finéias, filho de Eleazar, e filho de Arão. O sacerdote se levantou no meio da congregação e tomou uma lança em sua mão. Parece que ele era o único filho de Eleazar, que nesse tempo era o sumo sacerdote e o sucessor natural dele nesse ofício. E foi depois do homem de Israel à tenda e os atravessou a ambos, ao homem de Israel e à mulher, pelo ventre. Então cessou a mortandade dos filhos de Israel. E os que morreram daquela mortandade foram 24 mil homens. 24 mil. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou o meu furor dos filhos de Israel, levado pelo meu zelo. Entre eles, deste modo, em meu zelo, eu não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz: eis que eu estabeleço o meu pacto de paz com ele. E terá ele a sua descendência depois dele, o pacto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome dos israelitas que foi morto com o midianita era Ziri, filho de Zalu, príncipe da casa materna do tribo de Simeão. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, príncipe da casa paterna dos simeonitas. Os enganos de Satanás. E o Senhor falou com Moisés, dizendo: afligireis aos midianitas e os ferireis, porque eles vos afligirão a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no assunto do Peor e no assunto de Cosme, filha de príncipe dos midianitas, sua irmã, a qual foi morta no dia da mortandade por causa de Peor. Tudo isso nos diz que as mulheres de Midian foram empregadas por seus príncipes por conselho de Balaão em uma trama deliberada para enredar os israelitas nos rituais dos pecados. Nessa época aqui, Balaão queria muito tirar o foco da bênção dos filhos de Deus, né? Os israelitas. E eles simplesmente colocaram mulheres, né? Mulheres da parte do reino deles para coabir aos israelitas. Foi quando eles mandaram aquelas mulheres para fazer com que os filhos de Israel pecassem contra Deus, adorando falsos deuses e se deitando com aquelas mulheres, que era coisa que Deus não permitia, que ele se deitasse com aquelas mulheres, né, daquela terra. E Balaão também, pelo seu pecado contra Deus, ele foi morto pelos filhos de Israel. Devido à sua rebelião contra Deus, ele não morreu a morte dos justos. Seu amor ao dinheiro fechou essa porta e o fez para sempre. Balaão, pelo dinheiro, ele abriu mão, né, de seguir um Deus vivo, porque o dinheiro ele é passageiro, as riquezas são passageiras, os bens materiais são passageiros, mas nossa vida em Cristo é uma vida plena, é uma vida até a eternidade.
porque se nós estamos na presença de Deus, nada nos fará pecar. Aí, quais foram os enganos de Satanás? Foi isso, ele usou, né, a fraqueza de Balaão para fazer com que eles mandassem as suas mulheres, né, que fossem até Israel, ali no acampamento daqueles homens, e causasse o pecado, começasse a se denegrir as suas imagens ali, se mostrando, né, se embelezando ali, se insinuando para aqueles soldados, e os soldados caíram pela fraqueza, né? Perdão, irmãos, pela fraqueza caíram, se deitaram com algumas mulheres e adoraram a outros deuses. Não sabendo Balaão que ali aquela mulher, né, que seria tão guardada por ele, seria morta. E foi isso que aconteceu, ela foi morta junto com os soldados de Israel. E essa é o verdadeiro resultado do pecado, é a morte, gente. Nós vemos aqui do início da palavra que de lá para cá nós estamos vendo qual é o resultado do pecado. Tem a morte corporal, que é a morte quando nós morremos, e tem a morte espiritual. A morte espiritual ainda é a pior, porque você está viva, você está vivendo, mas você não está vivenciando as promessas de Deus, porque você morreu na fé. Então nós temos que estar ligado a isso, nós temos que estar atento, vigiando o tempo todo. Nós temos que acreditar que é através da fé que nós temos em Deus, nós nos livramos do pecado. E é isso que nós temos que fazer, não pecar. Aí vem o capítulo 26 sobre o censo de Israel. Aconteceu que depois daquela mortandade, o Senhor falou com Moisés e com Eleazar, filho de sacerdote, Arão, dizendo: tomai a soma de todas as congregações dos filhos de Israel de 20 anos para cima, segundo as suas casas e seus pais, como os que pousam sair à guerra de Israel. Moisés e Eleazar, sacerdote, falaram com eles nos campos. Conta o povo de idade de 20 anos para cima, como mandou o Senhor. No último censo que Moisés havia feito, quase 40 anos antes do Sinai, nenhum só de todos aqueles que tinham 20 anos ou mais, exceto Caleb e Josué, o Espírito Santo em Hebreus, declara que aqueles israelitas pereceram porque a palavra pregada não lhes trouxe proveito, porque eles não tiveram fé. Então ele novamente fez outro censo em Israel, para que eles formasse, né, as tribos e juntasse-se aqueles homens que veio. Tribo de Rubem, 43.730. Tribo de Simeão, 22.200. Tribo de Gade, 40.500. Tribo de Judá, 76.500. Tribo de Isacar, 64.300. Tribo de Zebulon, 60.500. Tribo de Manassés, 52.700. Tribo de Efraim, 32.500, tribo de Benjamim, 45.600. Esses são a quantidade de homens, de homens que Deus pediu para que fossem escolhidos. Tribo de Dan, 64.400, tribo de Azer, 53.400, tribo de Naphtali, 45.400. Soma total de todos eles daria 601.730 homens. Esses foram os contados dos filhos de Israel. Repartição da terra. As repartições da terra para cada um deles foram: censo dos levitas, 23.000. E os que foram contados dos levitas segundo a sua família foram estes: Gesom, a família de Gesonitas de Coade, a família de Coatitas, Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias dos levitas, a família dos musitas, as famílias de hebronitas, a família de malitas, as famílias de musitas, a família de coraitas. E Coade gerou Arão. E a mulher de Arão se chamou Joquebed, filha de Levi, a qual nasceu Levi no Egito. Esta gerou Arão e Moisés e Miriam, sua irmã.
E Arão nasceram Nadab e Abidail, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiu morreram quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor. E os que foram contados dos levitas foram 23.000, todos os homens da idade de 1 mês para cima, porque estes foram contados entre os filhos de Israel, portanto não lhes tinham que ser dada herança entre os filhos de Israel. Uma nova geração. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, os sacerdotes, os quais contaram os filhos de Israel no campo. 38 anos, e além disso, uma geração inteira de pessoas foram desperdiçadas simplesmente devido à incredulidade. Portanto, o Senhor lhes dissera: certamente tem que morrer no deserto, e não ficou nenhum homem deles, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nu. A lei da herança. Chegaram os filhos de Zelofeate, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, as famílias de Manassés, filho de José. Os filhos delas eram Malá, Noá, Oglá, Milca e Tissa, e se apresentaram diante de Moisés. Nosso pai morreu no deserto e não estava no ajuntamento de que reuniu contra o Senhor, no grupo de Corá. Mas em seu próprio pecado morreu e não teve filhos, porque será tirado o nome do pai, e entre a sua família não ter tido filhos. A fé das filhas de Zelofeate apresenta um contraste evidente com a incredulidade daquela que caíram no deserto. Enquanto ainda estavam no deserto, elas declararam por fé os campos não vistos de Canaã. E além disso, a sua fé saltou por cima de uma barreira que tanto a natureza como a lei puseram diante delas. Foi preciso e animador ao coração de Deus. E por consequente, a legislação especial foi dada em resposta à fé que demonstraram, a vitória da fé. O Senhor respondeu a Moisés dizendo: bem dizem as filhas de Zelofeade, certamente lhes darás posse e herança entre os irmãos do seu pai, e farás passar a herança pelo seu pai e a elas. E aos filhos de Israel falarás dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então passareis a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, dareis a sua herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, darão a sua herança aos irmãos do seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, darão a sua herança aos seus parentes, mais próximo de sua linhagem, o qual possuirá. E será aos filhos de Israel por estatutos de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Um estatuto que determina um direito legal, inclusive até hoje, né? Essa lei é findada. E depois do Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim, e verás a terra que dei aos filhos de Israel. E depois que tenha visto, tu também serás escolhido ao teu povo, assim como foi recolhido, serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o seu irmão Arão. Portanto, fostes rebeldes ao meu mandamento no deserto, dizem, na contenda da congregação, para me santificar nas águas aos olhos deles, que foi quando Moisés pecou, lançando a vara por várias vezes na rocha, né? Que Deus pediu que ele fizesse apenas uma vez, ele fez várias vezes, pela irresponsabilidade e pela desobediência. Então respondeu Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: toma a Josué, filho de Nun, homem no qual o Espírito imporás a sua mão sobre ele, e apresentarás diante de Eleazar, sacerdote, toda a tua congregação, as ordens na presença deles, e porás a sua dignidade dos filhos de Israel que lhe obedeçam. E eles estará diante de Eleazar, o sacerdote, e ele perguntará, segundo o juízo de Urim, diante do Senhor. Pela palavra dele, a palavra de Josué, sairão e pela palavra dele entrarão, e ele, todos os filhos de Israel, com ele, a tua congregação. E Moisés fez com que o Senhor lhe fez como o Senhor tinha ordenado, porque tomou a Josué e apresentou-se diante de Eleazar, em toda a congregação. E impôs sobre ele suas mãos e lhe deu ordens
como o Senhor tinha ordenado no intermédio de Moisés. As ofertas diárias. Tudo isso, se de alguma forma representava Cristo ou sua obra de expiação, na meditação ou na intercessão. Quando ele veio e foi à cruz, tudo foi contemplado porque Cristo é o cumprimento da lei. E lhes dirá esta oferta queimada que ofereceres ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia em holocausto continuo, às 9 horas e às 15 horas. E a 10ª parte de uma efa da flor de farinha amassada com 1/4 de um rim de azeite batido. Azeite produzido com azeitonas amassadas tipicamente do Espírito Santo, o qual estava dentro e sobre Cristo. Uma oferta de ação de graças. Tipifica a vida de Cristo derramada. Por gratidão ao Senhor, simplesmente porque representava Cristo que havia de vir e que redimiria a humanidade caída. Os sacrifícios semanais são no sábado, os sacrifícios deviam ser duplicados quanto aos cordeiros, 2 pela manhã e 2 à tarde. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Sacrifícios mensais deviam ser oferecidos no primeiro dia de cada mês, que seria o tempo da lua nova. A doutrina nessas ofertas e naquelas de Levítica é a mesma, quer dizer, a vida e a justiça por meio de um Salvador que faria expiação dos pecados. E essa doutrina era para Moisés, são a preciosa tanto no final como no começo, no seu ministério. Sacrifícios levíticos foram providos principalmente pela vida do deserto, esses em números pela vida na terra prometida. Demonstra o melhor em tipo os resultados da expiação de Cristo e a bênção aos pecadores. As ofertas deles, 2 capítulos, dirigem a atenção da glória e perfeição daquele que cumpriu a expiação, mas será percebido ao longo destes capítulos que não importa qual seja o dia ou a festa, quando em Canaã a oferta do pecado nunca seria omitida, porque ninguém que obteve o que é espiritual nega a necessidade da morte expiatória de Cristo. A Páscoa, mas no primeiro mês, os 14 do mês, será a Páscoa do Senhor, que comemora uma vez ao ano, com todas as festas. O primeiro mês correspondia ao nosso abril, ela tipifica a morte de Cristo na cruz. A festa dos pães, essa festa começa um dia antes da Páscoa, tipifica a vida perfeita de Cristo. A salvação é pela fé e não pelas obras. Ironicamente, a lei era composta totalmente de obras. Entretanto, apontava para aquele que havia de vir, a qual tomaria desnecessária todas as obras, devido às suas grandes obras na cruz do Calvário. Ofertas de ação de graças, o que significa a vida perfeita de Cristo, o que tipifica o Espírito sobre os Cristo. Ofereceis 3 décimos para cada bezerro. Oferta de ação de graças era representada junto ao holocausto. Oferta de ação de graças, como temos dito, deve notar que não importava o dia ou a festa. Quando em Canaã a oferta pelo pecado nunca deveria ser omitida, porque nenhuma obra espiritual pode ser obtida sem que primeiro passe pela morte expiatória de Cristo, tipificada pela oferta. Significa que a atualidade devemos entender que a nossa salvação e a nossa vitória na vida diária, então, estão asseguradas unicamente pela cruz de Cristo. No momento em que cessamos de fazer da cruz de Cristo o objetivo da nossa fé, precisamos nesse momento estaremos na carne e não poderemos agradar a Deus. Isto ofereceres além do holocausto manhã é o que? O holocausto contínuo. O holocausto tipificava Cristo que se deu totalmente porque era a única oferta que ele era queimada completamente no altar. As festas de Pentecostes. Semelhante no dia das primícias, quando oferecestes a oferta nova ao Senhor, tereis santa convocação, nenhuma obra dos trabalhos fareis. Então ofereceis em holocausto em cheiro suave ao Senhor, 2 bezerros e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano.
E a oferta de alimento será de flor de farinha amassada, com azeite, 3 décimos para cada bezerro, 2 décimos para cada carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros, 1 décimo. Um bode para fazer expiação por vós, uma oferta pelo pecado. O holocausto contínuo com a sua oferta de alimentos, vós os ofereceis com as suas libações e sem defeitos a tomareis. A última oferta tipificava a vida de Cristo derramada na cruz. Irmãos, aqui nós vemos, né, que nesses primeiros livros da Bíblia, nós vemos que fala muito, né, sobre as festas, sobre a festa de Pentecostes, sobre os sacrifícios, né, os diários, os mensais, as profecias, o julgamento, né? Teve várias. E assim vai, sobre sacrifícios, como eram os sacrifícios de antigamente, né? Hoje nós temos aí a festa da Páscoa, nós temos o Natal, o Ano Novo, são festas comemorativas, né? Mas nós não estamos no Natal e no Ano Novo comemorando o nascimento de Jesus, gente, porque nós estamos fazendo uma festa agradável a Deus, mas que seja uma coisa que seja realmente agradável a Deus. Nossos sacrifícios não é por obras, nossos sacrifícios é nossa fé. Muitas vezes, para nós estarmos na presença de Deus e seguirmos as doutrinas de Deus, nós temos que sacrificar muitas coisas. Coisas essas que muitos não têm coragem de sacrificar. Esse é o problema de hoje. No mundo que nós vivemos hoje, as pessoas não querem sacrificar para estar na posição de ser um bom varão para Deus. E hoje nós temos que entender que se não houver sacrifício, não tem como nós seguirmos a Deus, não tem como nós estarmos na presença de Deus. Os nossos sacrifícios é nós abster de coisas, se livrar do pecado, deixar coisas do passado no passado, não trazer para o presente, deixarmos de fazer aquelas coisas erradas que nós fazíamos e fazer tudo certo, tudo novo. É isso que Deus quer de nós. Muitas vezes eu falo para os irmãos e para as irmãs, Deus quer de nós uma intimidade. Ele está a todo momento nos ouvindo, prestando atenção em nós. Mas nem sempre nós estamos prestando atenção nele. Por quê? Mesmo que ele esteja com a bênção nas mãos para te entregar, ele só vai lhe entregar a partir do momento que ele percebe a sua intimidade com ele. O que que Deus quer de nós? Intimidade, sinceridade, lealdade, fidelidade, obediência. É isso que Deus quer de nós. Se nós não formos um filho obediente, é como nós somos pai e mãe. Nossos filhos são desobedientes. Por eles serem desobedientes, vocês vão querer fazer algo bom para eles? Você vai querer castigá-lo. Não, eu vou castigar, eu não vou dar porque ele não está merecendo, eu não vou fazer porque ele não muda, porque ele isso, porque ele aquilo, certo? Assim é nosso Deus, ele é nosso pai. Nós somos filhos de Deus. E ele quer o que dos filhos dele? Obediência. E para que nós possamos ter a verdadeira obediência, nós temos que privar muitas coisas em nossas vidas. Nós temos que sacrificar o nosso eu para buscar somente nele, irmãos. Amém? Vamos orar? Vou deixar aqui o Salmo 91, tá? Eu quero que os irmãos entendam que quando eu não trago a palavra do dia, eu dou a continuidade, né, da palavra aqui, da leitura bíblica. Todos nós, né, claro que nós temos a nossa correria do dia a dia e muitas vezes aquela correria acaba nos segurando o dia todo praticamente. Quando chega a noite ali, você faz as suas orações, mas você acaba que não grava, né? Não bota aqui, mas eu quero que vocês entendam que eu estarei trazendo a continuidade da nossa leitura todos os dias. Se um dia eu não trouxer, eu entro no outro e trago a mais do que eu tinha que trazer, igual eu fiz hoje, tá?
Ontem eu não trouxe, hoje eu já trouxe as duas para compensar o dia de ontem. Mas eu estarei em oração, mesmo eu não deixando a palavra no canal, eu estou sempre orando por cada irmão, cada irmã. Irmãos, irmãs, eu não conheço vocês, mas Deus conhece, Deus sabe a necessidade de cada um de vocês. E através da nossa intercessão, eu tenho certeza que Deus alcança a vida de cada um de vocês, amém? Eu vou deixar o Salmo 91 e vamos fazer uma oração, amém? Me acompanhe, quem puder me acompanhar no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. A mortandade que assola ao meio-dia se refere a Satanás, irmãos e irmãs, destruindo grandes multidões, mas não tocando no Filho de Deus, que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, nós temos que estar sempre guardado no esconderijo do Altíssimo. Cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Então, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a sua habitação. Não te sucederá mal nenhum, nem praga alguma tocará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Mas nas suas mãos eles te levarão, para que não tropece em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Satanás citou os versículos 11 e 12 da tentação de Cristo, mas não se atreveu a citar o versículo 13, já que aponta a sua derrota. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leãozinho e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei e poloei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, nós vemos que no Salmo 91 é um salmo de cântico que Deus, ele está a todo tempo trazendo para nós a verdadeira segurança que nós precisamos. Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós descansaremos na sombra do Onipotente. Quando nós estamos cientes que Ele é o nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza e somente nele nós confiaremos. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Ele estará sempre nos cobrindo com suas penas e debaixo das suas asas nós estaremos seguros, porque a sua verdade é nosso escudo e broquel. Nós não temeremos um terror noturno, nem seta que voe de dia, nem a pestilância que anda na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Porque 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e devido à nossa fé nós não seremos atingidos. Porque somente com os olhos olharás e nós veremos a recompensa dos ímpios. Porque nenhum mal nos sucederá e nenhuma praga chegará à nossa tenda. A nossa tenda é a nossa casa. Deus nos cobrirá e guardará a nossa casa. Porque todos os dias Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardarem de todo mal em nossos caminhos. O salmo, ele é um salmo de conforto. É um salmo de refúgio, onde nós nos refugiamos na graça de Deus, nas bênçãos e que Deus nos guarda. Nós vemos aqui o quanto nós somos guardados por Ele todos os dias, irmãos. Então, que nós possamos estar na presença de Deus todos os dias. Leia o Salmo 91 todos os dias, irmãos. Se vocês não querem ler, ouçam. Coloca ali no seu celular, na sua caixinha de música, no pendrive lá do teu carro. Coloque e ouça o Salmo 91.
Porque a fé vem pelo ouvir, nem sempre é pelo falar ou ler, é pelo ouvir. Então, ouça o Salmo 91, irmãos. É um salmo que nos guarda, que nos protege. Olha, totalmente tudo na palavra é uma proteção para nossas vidas. Mas o Salmo 91 é um salmo de refúgio, um salmo de cura, um salmo de libertação, um salmo de renovo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, que através dessa palavra o Senhor possa ter vindo falar com teus filhos, Pai. Que eles possam ter entendido a sua mensagem, Senhor. Assim como o Senhor diz no Salmo 91, que nós não temeremos nenhum mal, nenhum terror noturno, nenhuma seta, nenhuma pestilência, nenhuma mortandade, Pai. Nós sabemos que o Senhor cobre nossa casa, que o Senhor cobre a casa dos nossos familiares, meu Deus. Pai, se não fosse as suas misericórdias, Pai, sobre nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos, Pai. Senhor, então eu venho pedir, Pai, perdão por todas as minhas falhas. Eu venho pedir perdão por minhas atitudes. Senhor, meu Deus, eu venho agradecer também, Pai, pelo dia. Agradecer pela vida, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Não só na minha, mas na vida de cada irmão, Senhor, meu Deus, que se encontra nesse canal. Pai, obrigado por todos os livramentos, pela sua proteção divina sobre nossas vidas, por cuidar dos nossos filhos, nossos familiares, Pai. Pai, eu venho nesse momento interceder por cada vida que aqui entrar, Pai, para ouvir essa pregação, para ouvir essa palavra, essa leitura bíblica, Pai. Eles que vão entrar, Pai, que vão ler o Salmo, ouvir o Salmo 91, que eles possam ser guardados, que eles possam ser libertos, renovados, Pai. No poder, Senhor, meu Deus, das suas mãos. Toca, Senhor, meu Deus, com as suas mãos milagrosas, Pai, arrancando toda doença, toda enfermidade. Arranca, meu Deus, toda síndrome do pânico, toda ansiedade, toda depressão, todo medo, toda aflição, toda dor, Pai. Assim como o Senhor arrancou aquela dor do meu corpo, Pai, quando eu lhe pedi, quando eu lhe clamei, meu Pai. Assim que o Senhor possa fazer na vida de cada filho seu, Pai, para que eles possam reconhecer esse Deus tão grande que nós servimos, Senhor. Pai, vai de encontro os orfanatos, os asilos, vai de encontro, meu Deus, os presídios, vai de encontro, Senhor, meu Deus, as casas de detenções, vai de encontro os moradores de rua, nos hospitais, nos leitos das UTIs, nos quartos, nas enfermarias, Pai. Vai guardando cada filho e filha seu, papai. Porque nós sabemos que é através das suas misericórdias, Pai, que nós possamos alcançar a graça todos os dias, Pai. Pai, guarda cada vida. Guarda meus vizinhos, a minha cidade, meu país. Vai de encontro aquelas nações que se encontram em guerras. Vai levando paz, meu Pai. Vai levando a misericórdia que o Senhor tem conosco. Vai levando até lá, meu Pai. Vai tirando, papai querido, desse mundo, Pai, toda imundícia, Pai. Nós vemos aí, Senhor, meu Deus, quantas mortes, quantas vidas estão sendo ceifadas, meu Deus, pelo inimigo. Toca nessas almas, meu Pai. Pai, protege nossas crianças, protege nossos idosos, protege, meu Deus, as nossas mulheres, meu Pai. As suas filhas, Pai, que sem a sabedoria correta, elas estão sendo ceifadas, meu Deus, nesse mundo afora. Tira, meu Deus, todo o mal, toda a opressão maligna da vida dos teus filhos e filhas, Pai. Guarda os casais, Senhor, meu Deus. Vai levando paz e harmonia na vida dos teus filhos e filhas, Pai. Protege, meu Deus, a cada vida, não somente de mulheres, mas cada vida, Pai, que tem aqui neste mundo, Pai. Porque o universo está nas suas mãos. Nós sabemos que o universo, Senhor, meu Deus, é tão pequeno sobre suas mãos, pode ser grande para nós, Pai. Mas eu creio que o Senhor está olhando, Pai, a todos. E como o Senhor mesmo diz, Pai, que tudo o que acontece na face da terra está aos seus olhos, está ao seu alcance, Pai. Alcança, meu Deus, essas vidas que estão sendo ceifadas, essas vidas que estão sendo ameaçadas, essas vidas que estão sendo judiadas, maltratadas, meu Deus. Protege suas vidas, Pai, porque só o Senhor tem o direito, Pai, de trazer a vida e de tirar a vida, Pai.
Nenhum ser humano tem direito de tirar a vida de outro ser humano, Pai. Que seus filhos possam se voltar para ti, Senhor, meu Deus, e pedir perdão pelos seus atos, pedir perdão pelas suas maldades, meu Deus. Guarda a vida deles, papai querido. Guarda a vida daqueles que estão perdendo seu ente querido, que chora hoje, Pai, por uma perda. Guarda, meu Deus, a vida dos teus filhos. E obrigada, meu Deus, por todos os dias, Senhor, o Senhor está cuidando dos meus filhos e familiares, Pai. E cuidando da minha vida, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada livramento, Senhor. Obrigada por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas e continua fazendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E todos dizem amém. Glória a Deus. Irmãos, que vocês possam ficar na paz do Senhor. Que vocês possam aproveitar cada minuto, cada segundo da vida de vocês para fazer o bem. Se volte para Jesus. Ainda dá tempo de se voltar para Ele. O mundo aí fora oferece muitos pratos. Pratos esses que nos levam à perdição, nos levam ao pecado, nos levam a distanciar-se de Deus. Então se volte para Deus, busque por Ele, interceda pelos seus, porque nós precisamos de oração, irmãos. Nós precisamos orar muito para afastar das nossas vidas, das nossas casas, toda tentação, toda obra de Satanás. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo não, irmãos. Ele está aí para ceifar vidas, ele está aí para destruir famílias. Ele está aí para destruir o ser humano. Mas Deus, somente Ele tem vida e vida com abundância. Somente Deus pode mudar o nosso caminho. Somente Deus pode nos trazer ao verdadeiro amor. Que nós possamos nos amar verdadeiramente para sabermos amar o próximo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o joinha de vocês. Me ajude a compartilhar, me ajude a espalhar a palavra de Deus. Eu estou fazendo leituras bíblicas todos os dias. Então eu estou lendo a Bíblia junto com vocês. Para a gente conhecer um pouco do povo de Deus, daquela época passada, lá de Israel. Conhecer um pouco sobre o país de Israel, porque na Bíblia, se nós puxarmos aqui, fala muito sobre a nação de Israel. É uma nação de Deus, é uma nação abençoada, que o inimigo está destruindo. Jerusalém também é uma cidade onde passou os passos de Jesus. Então, que nós possamos orar por essas nações que estão em guerra, que nós possamos orar pela Ucrânia, pela Rússia, esse povo que não tem amor no coração, irmãos. Vamos interceder por cada um deles, para que eles possam crescer um pouco de calor humano, calor maternal de Deus dentro do coração deles, amém? Que infelizmente, irmãos, essa é a realidade. Nosso mundo está se acabando. E é o próprio homem que está destruindo, não é Deus não, é o próprio homem. Nem sempre a culpa é de Satanás. É o próprio homem que está lidando com a maldade. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Que vocês tenham um dia abençoado e um resto de semana perfeito aos olhos de Deus. Amém? Fique com Deus.